Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 18ª semana Rede Pedagógica. É isso mesmo, a sua formação continuada preferida está chegando à maioridade. 18 edições de Semana Rede Pedagógica, que bênção! Quero mandar aqui um abraço para a Renata Atos, para Simone Gringas 08, para Mônica com dois Os, underline Cruz, para Paty Wills e todo mundo que está participando aqui dessa transmissão, como a Camila underline Suewoski, né? Zuski, isso, Zewski, nome bem bonito, né, pessoal? Então, eu estava mostrando para vocês aqui alguns livros, né, que tem a ver com letramento. Olha, esse livro aqui, por exemplo, pessoal, é o livro As Viagens de Gulliver. Um livro sensacional, logicamente que tem a edição traduzida para o português, mas que é fantástico, né? Trabalhar com literatura com gente pequena. Olha só, esse livro aqui também é da Magda Soares, né? Alfaletrar. E mostrei também para vocês esse livro aqui de Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, Psicogênesis da Língua Escrita. Por quê? Porque nós estamos aqui iniciando o minicurso Letramento Integral. E eu já vou introduzir aqui a professora Rafaela Marques, ela que é doutora em educação e alfabetizadora, gente. Bem bacana. Ela que está aqui abrilhantando essa 18ª edição da Semana Rede Pedagógica. Não estou vendo aqui ainda a professora Rafaela, mas daqui a pouquinho ela vai aparecer aqui nos comentários e eu vou trazê-la para essa programação. Lembrando que daqui a pouco, às 17h30, nós temos o minicurso Musicalização e Educação Integral, que vai ser um show também de aprendizagem e com a professora Débora Munhoz Barboni. Você não pode perder. E às 19 horas nós temos, pessoal, aqui na Rede Pedagógica, o Oscar Motomura da Amana Key. Vocês vão curtir demais o Oscar. Ele já esteve aqui no meio de 2023, foi sensacional. É um dos maiores formadores de lideranças no Brasil e na América Latina. Ele certamente vai fazer uma contribuição disruptiva aqui na 18ª semana Rede Pedagógica. Deixa eu ver se eu já encontro aqui a professora Rafaela. Pronto, achei a professora Rafaela. Deu muitos comentários aqui e eu consegui pescar um comentário dela aqui para a gente fazer essa transmissão. Como também é a Rafaela Marques. Ela preparou 3 videoaulas, pessoal, abordando de uma forma bem inteligente e bem abrangente esse tema, letramento integral. Olá, Rafaela. Olá, tudo bem, Edvaldo? Tudo jóia? Rafaela, está cortando um pouquinho o seu rosto. Você consegue baixar um pouquinho assim, até ela inclinar assim mais Consigo. para... Isso, Melhorou? melhorou bastante. Ótimo. Muito obrigado, Rafaela. Eu fiquei Que- encantado com as suas videoaulas maravilhosas. Já estamos liberando uma daqui a pouco, serão liberadas as demais em seguida, né? E você consegue tratar desse assunto letramento digital, que é muito importante, de uma forma objetiva, clara e erudita. Muito legal, viu, Rafaela? E eu gostaria de começar esse papo com você aqui, pedindo para você estabelecer qual que seria, né, o planejamento, né, qual seria o plano de voo dessas 3 aulas, quais os temas que você abordou em cada uma e, não é, qual seria o ponto principal desse minicurso Letramento Integral. Claro, Edvaldo. Bom, pessoal, novamente, muito obrigada pelo acolhimento. Sou sempre muito bem recebida aqui na Rede Pedagógica. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês nessa tarde de sábado. E eu preparei, sempre que vocês me enviam uma proposta, eu penso em algo ali para acrescentar na nossa conversa, né? A gente acha que a alfabetização e letramento
São assuntos que a gente não tem muita coisa a acrescentar, mas nós temos bastante coisa a acrescentar. Por quê? Porque a sociedade está mudando todos os dias. E essa urgência social, né, as tecnologias, elas reverberam completamente na alfabetização e no letramento. Daí, para pensar nesse letramento integral, eu comecei o nosso plano de voo com a neurociência, né? Eu vi que a semana pedagógica foi riquíssima em aspectos neurocientíficos. Eu não sou neurocientista, mas claro que nós, como professores, precisamos beber da fonte da neurociência. Então, eu começo fazendo algumas aproximações da neurociência com a educação, sobretudo com a alfabetização, porque tem tudo a ver, né? Quando a gente faz esse questionamento como professor de como a criança aprende, e depois que a gente mudou o foco de como se ensina para como a criança aprende, a gente conseguiu movimentar um pouquinho a educação de forma qualitativa. E quando a gente faz essa pergunta, não tem como a gente não ir beber na fonte da neurociência. Então, lá no primeiro videozinho, eu faço um pouco as aproximações entre a neurociência e a alfabetização, mas fazendo uma transposição didática para que fique muito simples, né? A neurociência é algo complexo, são informações um pouco duras, muitas vezes, para nós, né? Eu sou pedagoga, pessoal, sou professora de língua portuguesa também, e eu senti a necessidade de tratar de uma forma muito simples, para que a gente compreenda muito por que que a neurociência é importante na nossa formação como professores. Lá na aula 2, aí não tem como a gente não tratar de alfabetização e de letramento, das distinções, não tem como a gente não falar um pouquinho de psicogênese da língua escrita. Pessoal, alfabetizar requer diagnosticar, e um elemento importante de diagnose é a psicogênese da língua escrita, mas nós temos outros. Mas todo elemento diagnóstico precisa ter um alicerce teórico, um alicerce científico por trás. A gente não pode tratar um aspecto tão importante de uma forma tão espontânea, né? A gente precisa sim que seja robusto. Então, a segunda aula eu falo de alfabetização, falo de letramento, falo de psicogênese, faço algumas distinções. E na terceira aula eu trato um pouco dos aspectos socioemocionais. Por quê? Porque a gente está falando de letramento integral, né? Então, eu tentei construir um tripé em que eu trago a cognição da neurociência, daí eu vou para a alfabetização e para o letramento, que tem muito esse aspecto cultural, né, a cultura, e levo para o socioemocional, e aí eu acredito que eu consigo fechar essa tríade, né, de um letramento integral, dando uma noção de aspectos, claro, que devem ser aprofundados, né? Lá na aula eu estou conversando com vocês o tempo inteiro, é um diálogo mesmo que eu proponho, e nesse diálogo eu sempre falo: olha, isso aqui tem muito mais coisa para dizer, isso aqui daria 1 hora de bate-papo, isso aqui daria mais 1 hora, isso aqui a gente precisa aprofundar. Então, é um bate-papo mesmo. E é um convite também, né? Porque a gente tem um curso bem completo na rede de alfabetização e letramento, que fala muito do que eu falo nas aulas, mas de uma forma muito mais robusta e duradoura, né? É um curso de 120 horas, não é isso? Então, ele traz esses elementos de forma bem destrinchada. Bacana. Eu mostrei aqui esse livro, né? A Viagem de Gulliver. Olha só, pessoal, um livro bem bacana, do Jonathan Swift. Esse daqui, né, é a versão original, um livro escrito por Jonathan Swift, né? Já tem séculos que esse livro foi escrito. E com realmente viagens, né, exploratórias pelo mundo, mexe muito com a cabeça das crianças, porque a aprendizagem é uma viagem assim por vários locais. Eu até quero fazer o gancho aqui, porque aqui na nossa live, Rafaela, tem gente do mundo todo. Eu vi aqui, por exemplo, a Serra, que é da Turquia. Ela mandou um hello, gente. Hello, Serra. You are welcome here. Na rede pedagógica, feel yourself at home. It's a pleasure to have you here among us. E tem gente aí dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo, né? E no caso da alfabetização, essa coisa da exploração, né? Que aparece muito aqui no livro do Swift, eu gostei muito de você falar da importância do professor. Eu vou fazer, na verdade, pedir para você cotejar esse pensamento seu com um pensamento que vai aparecer num vídeo do Oscar Motomura, que vai estar aqui no encerramento. Ele diz o seguinte, olha, a importância também da educação natural. E ele fala, criança de 0 a 2 anos, mesmo sem ninguém estar ali ensinando, ela aprende a falar uma língua, aprende Claro. gramática.
E às vezes tem um pai que fala uma língua, a mãe que fala outra língua, e a criança aprende as duas línguas e sabe até modular. Então, a escola que pratica a educação integral tem que tomar o cuidado de não matar, né, essas possibilidades da educação natural, não controlada pelos professores, e coloca uma preocupação na possibilidade de o professor intervir cerceando o desenvolvimento da criança. Como é que você poderia fazer esse cotejamento e mostrar esse equilíbrio entre as duas coisas, É, Rafaela? você tocou em muitos elementos importantes aí, Edivaldo, muitos. Primeiro, é uma educação natural de uma criança pequena, né? A gente tem as distinções de criança bem pequena, criança pequena, criança. Dentro da infância, a gente precisa fazer esses marcos temporais, né? Primeira infância, enfim. Uma criança de 1 ano, de 2 anos, ela tem sim toda essa educação natural, né, essa aprendizagem cultural, ela aprende com todos que a cercam, como ela não deixa de ter essa educação natural ao longo da vida. Nós temos vários contextos de desenvolvimento, né? Isso é muito importante a gente demarcar. O primeiro, o núcleo natural e primeiro núcleo comunitário, como se fosse ali uma mini comunidade da criança, é a família. Então, as primeiras aprendizagens da criança são por meio da família. Lá no meu primeiro vídeo, eu falo um pouco para linkar com a neurociência do que é natural e do que a gente precisa organizar, né? Então, a fala é um processo natural, contanto que nós tenhamos todo o aparelho, o fonador preservado, claro, né? O caminhar é natural, as crianças aprendem a caminhar naturalmente, embora nós tenhamos vários estímulos hoje em dia, tem especialistas que falam que é até bom não ter estímulo, ela vai caminhar, contanto que esteja tudo ok também com esse aspecto da criança. O respirar é natural. A aprendizagem da leitura e da escrita não é natural. Ela é algo que eu preciso do outro para que aconteça. Rafaela, mas meu filho aprendeu observando e tal. Claro que acontece, né? A gente tem crianças com cognitivo extraordinário, a gente tem altas habilidades aí que aparecem desde crianças muito novinhas. Mas a gente está aqui tratando do trivial, da maioria. E a maioria aprende a ler e a escrever por meio de uma sistematização que a escola traz. A escola, professor, né? Ainda agora eu estava falando com a Érica que nós, professores, somos sim grandes responsáveis pela aprendizagem. Por quê? Porque todo mundo na escola é educador em alguma medida, mas nós está a cargo do professor. Pode ter certeza que quando a aprendizagem não ocorrer, não vão cobrar do gestor. E se forem cobrar do gestor, vão falar: olha, aquela professora lá não é boa, não, ó. Chegou o meio do ano, meu filho ainda não está sabendo nem padrão simples. Recai no professor. Então, somos nós, professores, que organizamos. Quando eu penso que eu preciso organizar essa aprendizagem, eu também preciso organizar toda essa aprendizagem natural. Né? A escola vai sistematizar esses aspectos que a criança aprende. A criança nasce num ambiente letrado, a criança chega na escola muitas vezes já escrevendo o próprio nome. Se ela não escreve o próprio nome, ela já conhece as letras do próprio nome ou algumas letras. Ela já sabe até distinguir letras de número, muitas vezes. Mas a gente organiza. E isso ainda fica a cargo da escola, e isso ainda é papel do professor. Em contrapartida, claro que um ponto que você tocou é muito importante, e muitos estudiosos falam disso, que muitas vezes a escola vai acabar ceifando a criatividade da criança. Por quê, gente? A nossa escola ainda é tradicional. Quando a gente observa em curso de formação de professores, que a gente vai contar as nossas histórias em curso de formação de professores, é real que a escola mudou muito pouco nos últimos tempos. É real que muitos outros contextos acabaram mudando mais do que a escola. Né? A escola, de certa forma, cristalizou alguns elementos tradicionais que muitas vezes nós, professores, não conseguimos nadar tão bem contra a corrente. Isso faz com que muitas vezes nós façamos com que nossas crianças percam um pouco dessa criatividade, dessa espontaneidade que elas trazem de casa. Sim, faz. Como é que a gente faz para reverter isso?
tudo tem uma medida. Quando eu falo que muitas pessoas me perguntam, Rafaela, mas que método você utiliza, né, para alfabetizar? Eu costumo dizer que eu não uso método, eu tenho uma epistemologia. E essa epistemologia, ela não é mais nem construtivista, gente, ela é pós-construtivista. A gente já está caminhando aí, embora parece que a gente não consiga propagar essas teorizações recentes de forma como a gente deveria. Mas num posicionamento pós-construtivista, eu compreendo que a criança é o foco do processo, eu compreendo que a criança é capaz, é criativa, que a criança tem uma força vital espetacular, mas eu compreendo que eu preciso mediar. Mas eu compreendo que eu preciso organizar, que eu preciso sistematizar. Aí a forma como eu farei isso fará com que essa criança cresça mais criativa ou menos criativa. Não é todo dia que a gente dá uma aula espetáculo. Professores, fiquem muito tranquilos com relação a isso. Tá? Eu tenho mais de 25 anos de educação básica, passando por todas as esferas. E não é todo dia que a gente leva aquela aula magnífica. Não é todo dia que nós estamos 100%. Não é todo dia que o nosso planejamento é disruptivo. Tá? A gente tem dias melhores, a gente tem dias que não são tão bons assim, a gente tem aquele dia que a gente recorre sim a uma pitadinha do tradicional, mas sabe o que eu sempre falo para os professores quando eu estou fazendo formação? O importante é a gente ter dentro da gente essa epistemologia de eu quero guinar, eu quero mudar, eu quero ser de construtivista para frente. Porque quando eu falo eu quero, quando eu tenho um pezinho no tradicional, eu falo, opa, hoje não foi bom. E isso basta. Essa autoavaliação docente basta para que no outro dia eu verifique o meu planejamento. Eu mude a minha rota. Porque planejar é mudar a rota, gente. Em contrapartida, muitas vezes num planejamento completamente disruptivo, um planejamento que seja completamente voltado para as metodologias ativas, que eu lembro aqui a vocês, que não necessariamente utilizam tecnologias, tá? Quem trabalha aí na rede pública, eu trabalho na rede pública, que, Rafaela, como é que eu vou fazer metodologias ativas se eu não tenho um computador, se eu não tenho todo esse aparato tecnológico? Metodologias ativas vêm de aprendizagem ativa. Aprendizagem ativa vem de eu propor questões, de eu propor atividades que coloquem o meu estudante no processo. Vem de eu modificar a sala de aula, nem que seja na sua estrutura, né? Na movimentação das carteiras. Vem de eu não estar todo dia ali na frente falando e eu deixar o meu estudante falar. Então, essas pequenas doses, e são doses homeopáticas, tá? Eu digo isso de quem está em sala de aula há muito tempo, de quem sabe o rojão, de quem trabalha com o primeiro, com o segundo, com o terceiro ano, em sala cheia. E se a sala não é cheia, é porque ela é uma sala inclusiva que tem os seus desafios também, né? De uma forma ou de outra, eu vou qualificando a minha atuação docente. Eu acredito que nós, professores, precisamos aprender um pouco mais sem culpa, né? Professor parece mãe. Nós, como mães, e quem é mãe aí sabe, a gente já acorda se culpando. Poxa, por que eu não acordei 5 minutos mais cedo para arrumar o café? Nós, professores, temos muito esse quê? De nos culparmos demais. Eu acredito que a gente tem capacidade de fazer uma prática pedagógica muito mais consciente se a gente souber um pouco mais dos nossos limites, se nós nos conhecermos, né? Nós, professores, precisamos nos conhecer, mas nós também precisamos sempre buscar o conhecimento, porque essas doses de conhecimento também qualificam o nosso trabalho pedagógico. E acho que isso é todo o diferencial. Muito bem. Estamos aqui com a professora Rafaela Marques, ela que é doutora em educação. E você, Rafaela, tocou aqui num assunto que também vai aparecer no minicurso do Oscar Notomura, que é a questão do ouvir. Que a gente pensa, o letramento tem a ver com o falar, com o ler e com o escrever. Mas e o letramento para ouvir? Essa questão que você falou, gente, o ego de todo mundo tende a se expandir. Não é? Os nossos egos, né? O Freud já explicou isso muito bem, tende a nos projetar no mundo, em geral,
muito maior do que nós somos. E o outro aparece pequenininho, né? Aparece encolhido, diminuído. Então, é um risco muito grande acontecer isso que você disse, Rafael, do professor chegar em sala de aula e só querer falar. E não ouvir, e até ouvir em um sentido mais amplo, que é perceber, né? Colocar o outro na equação, não é mesmo? Essa escuta ativa é extremamente importante para nós professores. As crianças têm muito a dizer. Eu falo isso muito na minha tese, em toda a minha pesquisa com crianças, né? O quanto as crianças a gente acha, não, a criança já fala demais, mas a gente não escuta. Ela tem muito mais a nos dizer. Só que a gente precisa de uma escuta ativa e uma escuta mais qualificada, no sentido da criança realmente ter uma participação social. Ela só tem uma participação social se ela é ouvida, nem que seja para ser contestada, né? Mas em respeito à criança, eu preciso contestá-la de forma educada, eu preciso contestá-la de forma argumentativa. Ela vai aprender assim. Linkando com o ouvir, eu toco aqui no eixo da língua portuguesa, que é muito negligenciado na escola, que é a oralidade. Oralidade tem muito a ver, e aqui eu falo oralidade barra escuta, né? A oralidade tem muito a ver com essa questão da escutativa do professor. Quando eu levo para minha sala de aula esse eixo que é fundamental, e é um eixo da língua portuguesa, hein, gente? Então, é obrigatório. A gente precisa trabalhar, os documentos dizem que a gente precisa beber da fonte dos eixos ali. Tem gente que faz até o seu planejamento, cada eixo de uma cor, para dizer, opa, que cor que não apareceu aqui essa semana? Será que a oralidade está aparecendo toda semana na minha sala de aula? Será que eu tenho um conhecimento dos gêneros orais? São vários. A criança lá, desde pequenininha, tem um contato com um gênero oral espetacular, que é a contação de histórias, né? Essa leitura compartilhada, que é extremamente importante para o desenvolvimento dela. Só que ela vai crescendo e a gente vai esquecendo um pouco dessa leitura compartilhada, porque a gente acha o seguinte: ela já sabe ler, ela não precisa mais do professor como o seu modelo de leitor, né? O professor ele é um modelo de leitor para o estudante. A gente auxilia muito, inclusive na fluência no processo de alfabetização, lendo para eles em voz alta. Mas nós temos outros gêneros orais extremamente relevantes e que a gente pode trabalhar desde crianças pequenas. O podcast, por exemplo. Podcast é um gênero interessantíssimo, né? Gravar a criança e fazer a criança se ouvir. Olha que legal, gente, a criança se ouvir. Será que ela já se ouviu? Será que ela sabe o tom de voz dela? Será que quando a criança se escuta, ela consegue até mesmo monitorar a sua linguagem para posteriormente falar melhor, saber que língua é igual roupa, para cada lugar que a gente vai, a gente bota uma. Isso é muito real, a língua é viva, a língua é dinâmica. E pedir para a criança gravar um podcast, por exemplo, propicia isso. Conta a sua história aqui no podcast a partir do seu ponto de vista. Fale para mim do seu brinquedo predileto. A criança vai ficar no mínimo 10 minutos falando do brinquedo predileto dela e como ela brinca com esse brinquedo. E aí depois a gente coloca ela para ouvir, né? E ali ouvindo, ela vai falar: opa, eu estava gaguejando, opa, eu repito muito tal palavra. Porque as crianças são extremamente espertas e capazes de se autoavaliarem. Então, você tocou num eixo excepcional que eu gosto muito de falar, porque a gente fica em sala de aula muito pautado na leitura, na escrita, na análise linguística, e a gente esquece da oralidade, que é diferente da leitura, tá, gente? Outro ponto que é importantíssimo: a gente lê o que está escrito já, o que já é produzido por outra pessoa. Ou mesmo quando a gente produz um texto, a gente lê algo que é datado de um tempo e espaço diferente daquele que a gente está. A oralidade não, ela é espontânea. Tá? Eu estou aqui falando com vocês, eu estou sem script nenhum. Se eu for ler um slide, eu produzi esse slide não nesse tempo e espaço, porque não tem possibilidade de eu estar falando algo que eu estou produzindo agora. Então, na verdade, eu estou reproduzindo algo que eu já fiz, ou que o outro já fez. A oralidade tem uma capacidade tremenda de expressar o nosso pensamento. E a oralidade também serve para organizar o nosso pensamento. Eu não esqueço dos meus maravilhosos, né? Quem me acompanha aqui sabe que Piaget e Vygotsky são, assim, os meus queridos. E quando eles vão falar de pensamento e linguagem, né? Vygotsky principalmente, porque vai beber primeiro da fonte de Piaget e aí ele avança um pouco, quando ele diz que
a linguagem egocêntrica, né? Aquele balbucio que a criança fica brincando. A minha filha tá nessa fase de brincar sozinha com a boneca e fala, 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 fala. Essa linguagem egocêntrica, para a criança pequena, dá asas à imaginação, para a criança pequena, faz com que ela se divirta, mas para a criança um pouco maior e para o adulto também, tá? Nós temos linguagem egocêntrica lá no carro, pé da vida, pá, nossa, não é possível que isso aconteceu hoje. Organiza o pensamento. Tem uma função, e uma função importantíssima: organizar o pensamento. Me faz pensar melhor, me faz perceber melhor, me faz tomar uma decisão, muitas vezes que é extremamente importante. Ah, muito bem. Estamos aqui com Rafaela Marques. E, Rafaela, um espaço, um ambiente, um momento em que a oralidade aparece de forma privilegiada é o recreio, que você estudou muito Sim. bem, né? Quando o Oscar Motomori esteve aqui em 2023, ele falou sobre a importância do recreio. Ele sugeriu que a escola passe a revalorizar, a lançar um segundo olhar sobre o recreio. E eu me lembro aqui na rede pedagógica, em uma live com o Paulo Tati, da Palavra Cantada, Uhum. ele disse: para mim a escola era muito chata. Eu não suportava a escola. O único momento em que eu me divertia na escola era no recreio. E na faculdade, até no doutorado, o pessoal me zoava muito, porque o intervalo eu chamava de recreio, sabe? Não, aqui não tem mais recreio, aqui agora. E é interessante porque muitos professores, todos nós aqui já estivemos sentadinhos em um banquinho de escola, uma cadeirinha, uma carteirinha de escola. Muitos professores não admitiam que a criança desse um pio. Não quero ouvir um pio, né? Quantas vezes a gente ouve isso, né? A criança tem que ficar ali reprimida, não é? Com tanta energia, reprimida durante 4, 5 horas, sem poder dar um pio. E eu fiz uma pesquisa numa cidade chamada Ipatinga, até mando um abraço para todo mundo de Ipatinga, do Vale do Aço, Timóteo, Fabriciano, Valadares, aquela região toda ali, em que, a partir de um massacre, chamado Massacre de Ipatinga, aí veio a ditadura em 64, logo em seguida, e as pessoas não podiam mais falar sobre o que tinha acontecido, porque as ditaduras, elas tolhem a liberdade das pessoas, inclusive a liberdade de falar. Então a cidade ficou lá em silêncio. Tem até um livro chamado Silêncio de Patinga. Até hoje, uma coisa interessante, viu, Rafael? Até hoje, as pessoas têm medo de falar. Aí eu te pergunto, será que também uma abordagem errada desse aspecto do letramento, que é a oralidade que você mencionou, será que se nós não tivermos uma abordagem autoritária, ditatorial, nós não vamos estar oprimindo e traumatizando a criança pela vida toda? Com certeza, né? Nós viemos de uma educação muito mais tradicional. E nós viemos de uma educação de palmatória, muitas vezes, né? A gente veio de uma educação em que você não podia levantar sem pedir permissão. Hoje em dia as crianças têm um pouco mais de autonomia, né? Eu acredito que a educação está muito mais voltada para um viés mais humanista. E eu acredito que esse viés humanista não retira da educação o que ela traz de principal, né? Como, por exemplo, na alfabetização, que é ensinar barra aprender a ler e a escrever. Tem formas mais divertidas de se fazer isso. E falando de recreio, né? Eu pesquisei o recreio. Quem tiver interesse, a minha tese é tudo culpa do recreio, né? Interação social no recreio, e eu percebi que é um momento que eu não me recordava como aluna. Não me recordava como aluna, assim. É um momento que não me marcou tanto. Então, o que eu fazia ali? Será que eu tinha liberdade? O recreio é o espaço hoje em dia na escola em que as crianças têm mais autonomia. E mesmo no recreio, essa autonomia é relativa. Né? Por que que a autonomia é relativa? Porque, primeiro, ninguém tem autonomia absoluta de nada. Segundo, são crianças. Terceiro, elas estão ali ainda dentro, debaixo de uma série de regras, de normas, e claro que nós temos adultos ali no recreio, óbvio, né? Observando essas crianças. De toda forma, é um momento em que as crianças esquecem que o adulto está ali. E isso eu percebi como pesquisadora, porque eu ficava pertinho delas, porque eu filmava essas crianças,
Então eu estava com a filmadora ali muito próxima delas, elas estavam com equipamento, porque a minha intenção era gravar o áudio, para depois degravar, fazer toda a transcrição e a análise dessa conversação delas, né? E mesmo assim, gente, elas falavam de uma forma tão espontânea, elas brigavam, elas xingavam e me olhavam mesmo com aquele olhar de adulto diferente, que é o que nós pesquisadores amamos quando acontece, né? Quando a gente se torna ali mais um, porque só assim a gente consegue tirar a essência e um pouco de naturalidade. Claro que demorou, né, gente? Eu fiquei praticamente um ano na escola. Então chega um momento em que a criança te naturaliza e você vê o quanto esse espaço é rico e importante. E a escola que eu pesquisei valorizava muito esse espaço. Era um espaço que tinha os seus rituais. Então, quando terminava o recreio, as crianças sentavam e iam fazer um relaxamento antes de ir para a sala de aula. Isso era essencial, porque elas iam para a sala de aula com a adrenalina um pouco mais baixa, né? Elas não chegavam na sala de aula tão suadas, tão suadas, tão eufóricas, né? E o que eu percebi no recreio é que essa interação é essencial para o crescimento da criança, para o empoderamento da criança, né? Eu trabalhei muito. O que eu encontrei, a questão do empoderamento feminino, a questão de que quando você está em grupo, você funciona completamente diferente do que quando você está sozinho. E quando eu tenho uma sala de aula tradicional com um estudante olhando a nuca do outro, um atrás do outro, sem colocá-los nem mesmo em dupla, eles estão sozinhos. Essa construção de conhecimento no recreio por meio do jogo era vital. E trazia, claro, outras competências e habilidades completamente distintas daquelas que a gente quer abarcar dentro da sala de aula, mas são competências e habilidades fundamentais, como autoestima, como liderança, que é extremamente importante, como a perda da timidez, que também é importante. Então, eram momentos de interação que geravam uma socialização. O recreio virou um microcosmos da escola, é como se ele fosse uma pequena sociedade, e nessa sociedade nós tínhamos os líderes, nós tínhamos as patotinhas, os grupinhos, que são extremamente essenciais para o crescimento das crianças. E outra questão do recreio também que é importante, gente, é que em sala de aula, muitas vezes, há uma separação, sobretudo da criança que possui alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma necessidade educacional específica, especial, das outras. No recreio, tudo isso é misturado. É um espaço muito democrático. Essa democracia do recreio também é algo que acho que tem que ser aprofundado e me encanta. Ali as crianças estão muito mais iguais. E isso é muito bom, né? Elas brincam, elas têm acesso muito mais democrático aos brinquedos, às brincadeiras, a essa participação. Ah, muito bem, pessoal. Estamos aqui com Rafaela Marques no minicurso Letramento Integral na 18ª semana Rede Pedagógica. Uma vez, tentando regular o recreio, né, a escola onde eu estudava teve uma ideia bem diferente, sabe, Rafaela? Ah, eu comecei a lecionar com 18 anos. E nessa época, no ambiente em que eu comecei a lecionar, o bom professor era, acima de tudo, o professor que conseguia impor a disciplina à sala de aula. Aí você imagina, eu lecionava para o quinto ano, para o sexto ano, para o sétimo e para o oitavo. Era série naquela época, né? Uhum. Eu praticamente tinha a idade de alguns alunos, não é? Daquelas turmas. E, obviamente, eu achava muito chato, como eu tinha saído da escola, eu não queria reproduzir aquilo que realmente me traumatizaram na escola, né? Tinha professores autoritários, que não admitiam nem perguntas. Chegavam com a aula prontinha, olha, a aula vai ser isso aqui, ponto, acabou, lecionava, e se alguém perguntava, ele, você é burro, já expliquei, não é? Vai pesquisar, tipo isso, né? Então tinha muita ofensa nesse ambiente, né? Nesse tempo lá. Aí o que aconteceu, Rafaela? Eu comecei a lecionar e buscando, eu entendi o seguinte, olha, para eu conseguir a disciplina, eu vou ter que dar uma aula interessante para cativar a atenção dos alunos. Eu fazia coisas absurdas, tipo colocar uma lixeira na cabeça, sabe? Subir na carteira para falar de literatura, sabe? Fazia muita coisa diferente e os alunos gostaram, sabe? Depois eu encontrei com alunos que passaram em vestibulares, universidades federais, fiz muitas amizades, sabe?
Mas lá atrás, quando eu era aluno ainda, o que aconteceu? A escola resolveu militarizar o recreio. Eles brincavam muito, aí contrataram um sargento aposentado para pôr moral na escola. Ele ficava lá, as crianças ficavam no recreio, ficavam andando com óculos escuros, bigodão, sabe, um barrigudinho assim. Ó, na verdade, intimidando as crianças, sabe? E outra coisa, para descer, tinha que descer todo mundo em fila, sabe? Para subir, todo mundo tinha que fazer fila, tomar distância. E aquilo ficou chatíssimo na escola, ficou um absurdo aquela militarização que fizeram na escola. Aí sabe o que aconteceu, Rafael? Uma vez, uma chamada Edmilson, não é? Do nada, todo mundo lá em silêncio absoluto, não é? Tinha que ficar um tempo lá, todo mundo calado, e o sargento andando entre os alunos, né? Entre as filas, sabe? Com aquele bigodão, óculos escuros, né? Todo mal, sabe? Do nada, um aluno chamado Edmilson, com um radinho no ouvido, começou a dançar. Nossa! Ele começou a dançar ouvindo o radinho. Aí veio, sabe, o sargento. E ele meteu a mão e pegou o rádio com toda a raiva, toda a força e violência, sabe? E era só a capinha de um rádio. Aí todo mundo começou a dar gargalhada. E aquele sargento, né, que era o seu Antônio, nunca mais voltou na escola, sabe? Então, assim, é interessante você ver que a questão não é violência, é jeito, não é, Rafaela? Eu acho assim, eu como professora, eu gosto muito de que a gente tenha um ambiente escolar, um ambiente de sala de aula, apaziguador e um ambiente tranquilo, tá? Claro que tem sala que é um caos, gente, e no caos a aprendizagem se complica. Isso aí eu falo com muita naturalidade. Como professor, a gente precisa também muitas vezes ter um bom manejo de sala. Eu acho que eu não chamo nem tanto de disciplina, porque a disciplina a gente leva muito mais para essa questão mesmo de eu preciso obedecer, eu preciso respeitar, porque ela é uma autoridade. Não, o aluno precisa me respeitar porque eu sou o outro. Né? Isso é uma questão de alteridade, é uma questão de empatia, mas o manejo de sala é importante, tá? Isso aí não adianta que, como professor, a gente sabe que o manejo de sala é extremamente importante, mas a gente tem N possibilidades de fazer esse manejo. Como o manejo do recreio também é importante, porque a gente pensa que o recreio é um ambiente que o estudante está ali com autonomia relativa. Se todos os estudantes decidem brincar de correr no recreio, pelo menos 10% deles vai se machucar. Eles vão se machucar. Então, tudo requer estratégias e manejos. Também não vou utilizar a palavra controle. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a etimologia das palavras e como essas palavras estão sendo levadas agora, né, Edivaldo? Você sabe, é muito complicado. Então, não é controle, é manejo. Tá? Mas, mais uma vez, o manejo de sala de aula também é importante para a aprendizagem. Agora, uma coisa que eu não admito, eu não gosto, que quando eu vejo eu fico extremamente incomodada é o desrespeito com o estudante. Isso que eu acho que é autoritarismo. Eu achar que eu posso falar qualquer coisa para ele. Isso me dói muito. Na primeira reunião de pais, eu costumo dizer para os meus pais, os pais dos meus alunos: pessoal, eu sou uma professora que adoro ter uma turma organizada. Eles vão ter momentos de prazer, de fruição, de brincar, mas eles vão ter momentos em que a gente vai precisar de uma tranquilidade maior para a aprendizagem. Mas eu nunca, nunca vou desrespeitar o filho de vocês. Porque a gente acha que a gente pode fazer tudo com criança, a gente não pode, gente. A criança entende muito, me incomoda muito. Nós, professores, conversarmos de aluno específico na frente de outro aluno. Eu não gosto. Sim, é algo que também me incomoda. Se a gente vai tratar de um assunto de um estudante específico, claro que a gente precisa trocar com os nossos colegas, o conselho de classe serve para isso, o corredor também serve para isso, claro, eu não posso tratar na frente de outro aluno, né? Porque aí eu vou
estar desrespeitando algo que é a privacidade daquele estudante e que é o que eu estou achando dele que ele não precisa saber. Eu preciso encontrar estratégias para organizar a aprendizagem de forma que eu atenda. Então, eu acredito que o manejo de sala é tudo, mas com respeito. É respeito. Né? Você chegar na porta de uma sala de aula e tudo está fluindo bem, é maravilhoso. Mas muitas vezes você chega na porta da sala e as crianças estão jogando e parece que está caótico, mas não está caótico. Não está caótico. Caos organizado também é legal. E a gente alfabetiza muito por meio dos jogos, principalmente a matemática, né? E quem não joga gritando? Isso é um caos organizado. Agora, uma criança estapeando a outra, gente, uma criança gritando com a outra, criança se jogando no chão, aí eu acredito que nós, professores, precisamos ter um manejo de classe de, pelo, por causa da nossa própria saúde mental, né? Acho que é importantíssimo isso, para a nossa saúde mental. Ah, muito bem. Estamos aqui com Rafaela Marques, né? Nesse mini curso Letramento Integral. E você citou aí, Rafaela, a questão do iPod, né? A importância, não é, da tecnologia, não é, das redes sociais, até vem na esteira disso, né? Eu te perguntaria sobre o letramento integral. Por quê? Porque a maioria de nós é de uma outra época, em que a cultura Sim, digital não é estabelecida ainda. sim, Aí na live com a professora Fabiane Gontijo, a Érica, né? As duas trocaram uma ideia bem interessante aí sobre, não é, as diferentes gerações. Nós somos gerações, né, passadas, não somos das gerações que são nativos ou nativas digitais. Aí o que acontece é o seguinte, muitas vezes os professores têm um nível de letramento digital inferior ao do aluno. hum, Tem uma dificuldade de talvez de tentar se adaptar. Como que você vê essa questão do letramento digital? é questão de certidão de nascimento mesmo, né? Nós nascemos em outra época, é mais difícil sim para a gente. Reconheço isso, preciso dos recursos até mesmo para fazer as formações dos meus professores, enfim, mas é extremamente difícil para a gente e é muito mais fácil para eles que são nativos digitais. Algumas coisas a gente precisa ponderar, né? E pode até ser um pouco polêmico o que eu vou falar aqui, Edivaldo, mas eu acredito que a gente está andando de forma muito acelerada na escola, nessa questão. A Finlândia, por exemplo, né, país aí de excelência na educação, está retrocedendo em algumas medidas. Finlândia aboliu praticamente o livro, né, de papel e utiliza muitas lousas digitais, enfim, utiliza os aparatos tecnológicos para acompanhar as aulas. Que eles perceberam? Que determinadas habilidades não estavam sendo desenvolvidas com toda essa tecnologia, todo esse aparato. E que as crianças precisam de algumas habilidades ainda que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Eu concordo muito com isso. Eu acho que está muito acelerado. Eu estava observando a questão dos shorts, né, desses videozinhos curtinhos que tem no YouTube. É tão acelerado e repetitivo que não tem como não causar um bug na cabeça da criança. E aí você vê a criança dançando, ela faz o mesmo passo várias vezes, e é o mesmo passo. E aí você vai olhar de onde saiu aquele passo, é de um TikTok. Por quê? Porque ela viu aquele TikTok dezenas de vezes, né? Para o desenvolvimento, eu acho que está muito. Eu tenho um colega neurocientista, ele é espetacular, e ele fez uma dinâmica que eu falei para ele: eu vou utilizar a sua dinâmica em algum momento. Então eu pedi permissão, né? Ele fez uma provocação numa formação de professores lá na Universidade Católica, né? Eu trabalho lá e a gente estava fazendo uma formação e ele pediu para os professores para escreverem a letra A no, do vento, né? A. Aí ele agora escreve o B. Todo mundo B ou B, né? A gente tem a cursiva, a gente tem a caixa alta, olha quantas modalidades a gente tem maiúscula, a gente tem minúscula, a gente tem imprensa, olha a qualidade, a diversidade, a variedade. C, D. Agora digitem o A, o B, o C, o D.
eu acho que isso responde muita coisa. E eu acho que isso responde, mais ainda quando me perguntam o seguinte: "Rafaela, e a letra cursiva? Por que que vocês estão ensinando letra cursiva?" Eu falo: "Ninguém escreve mais com letra cursiva. Gente, letra cursiva e caixa alta vão trabalhar processos distintos e vão trabalhar campos distintos. Então, é muito importante nós cultivarmos sim essa prática do ensino da letra cursiva, tá? A letra cursiva é muito mais rápida, muito mais dinâmica. Quando a criança aprende a escrever com letra cursiva, ela vai acabar escrevendo mais rápido, mas ela vai desenvolver também uma série de coisas. Então, se a gente percebe que tem locais que têm muito mais privilégio do que o Brasil, que estão retrocedendo em alguns processos, eu acho que a gente não precisa tentar acelerar o passo para alcançar. E o que eu percebo hoje é isso mesmo. Pesquisa, gente. Posso utilizar IA. Na graduação, os estudantes utilizam IA, mas eu preciso ler o que a IA me traz, eu preciso fazer, no mínimo, um crivo ali, eu preciso fazer um ajuste fino do que a IA me traz. Porque senão eu, professor, reconheço que aquele texto é picotado, é um pouco picotado. Buscar uma informação rápida é excelente, gente. Hoje em dia a gente tem IA, no nosso WhatsApp, olha a que ponto chegamos. Bolinha lá, às vezes eu estou conversando, ele capta e ele me mostra ali o significado. Para captar uma informação, para tirar uma dúvida. Mas isso não é aprendizagem. Aprendizagem é o que eu vou fazer com essa informação que eu obtive por meio da IA. Aprendizagem é experienciar, é eu interagir com o objeto, mediado por alguém mais eh, experiente naquele assunto, né, para não dizer por alguém que sabe mais, isso é muito pedante, por alguém que é mais experiente naquele tópico ali, que eu quero aprender, e isso nada mais é do que a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que é isso que fundamenta, e que a neurociência também traz vários elementos que vão fundamentar a aprendizagem dessa forma. Então eu não aprendo na IA, eu busco uma informação, eu tiro uma dúvida. Aprendizagem é como eu vou absorver, como eu vou modificar, como eu vou reorganizar o meu cérebro para aquilo ali, tá? Acho que estamos demais. Acho que ou a gente começa a filtrar pelo menos o tempo de tela das nossas crianças e dos nossos jovens, ou nós vamos perder muito, tá? Assim, eu vejo muitos, adolescentes, jovens, que estão entrando no mercado de trabalho e eles não conseguem trabalhar no Word. E em muitos lugares eu ainda preciso do pacote Office, gente. Isso é a realidade. Eu ainda utilizo pacote Office para muitas atividades. Mas como eles lidam muito mais com o celular do que com um desktop ou com um computador ou com um notebook, ali, eles: "Não, mas eu não sei isso porque eu nunca precisei saber disso". Eu acho que tá muito. Nós, professores, precisamos nos antenar? Precisamos, claro, não tiro a nossa responsabilidade de atualização. Mas, por outro lado, eu acredito que nós, professores, muitas vezes resgatamos questões que são fundamentais, como aquelas questões de pesquisas mais profundas, de eu ler o que eu pesquisei, de eu cotejar uma fonte com outra fonte, porque eu só vou aprender quando eu fizer esse cotejamento. Quando eu escutar o A, escutar o B, escutar o C, e a partir daí eu chego à conclusão D, porque eu li fontes diferentes, porque eu absorvi, porque eu discuti, né? E nosso papel é fazer um pouquinho desse resgate, tá? Pode ser polêmico, mas eu sinto que está tudo muito acelerado. Muito bem, aqui a Tassiana 736 está agradecendo a você por compartilhar o conhecimento. Obrigada a vocês, gente. Teve gente aí falando, Rafaela, que queria gravar essa live. A gente não entra em pânico, porque a live está sendo gravada e vai ficar pública aqui no Instagram da Rede Pedagógica e também no YouTube. E essa sua fala lembra esse livro aqui, né? Best-seller, olha só, A Geração Ansiosa. E Somos a já geração mais ansiosa, né? Brasileiro diz que está no no trend topo, topics. exatamente, a geração ansiosa, né? Logicamente
O que está dizendo aqui a Rafaela é que o próprio uso das redes sociais, das tecnologias como um todo, tem que ser um uso crítico, não Sim, é? E talvez também, eu fico preocupado também com 8 e com 80, sabe, Rafaela? Porque sim. é o Brasil, gente. Eu até falei ontem desse livro do Tocqueville, sabe, Democracia na América. Ontem eu mostrei o volume 1, hoje eu vou mostrar o volume 2, né? Do populismo, assim, sabe? E também, ah, vamos dizer, uma certa infantilidade das pessoas, né? Os movimentos muito bruscos, né? O Dominique de Masi disse uma vez o seguinte: olha, eu tive aqui há um ano atrás e o político fulano de tal era um deus. Eu achei aquele estranho. Mas agora eu voltei, ele é um demônio. Como assim que mudou tão rápido, né? Então, assim, o 8 e 80 são polaridades, né? Bem perigosas. Então, logicamente que para muita gente o confortável é vamos proibir, vamos apagar, não é? Só que não tem como. Foi o que aconteceu lá na Revolução Industrial, os trabalhadores, até né, mencionamos isso aqui na live com o Saviani, quebrando as máquinas, né? Mas não tem como. Você tem certos cursos históricos que eles precisam ser regulados, né? Não tem como você remover, mas tem como você fazer o regular. E é o mais difícil, né? Ó, tem dois pontos, Rafaela, de comodismo. O 8 e Sim, 80. O 8 é o, né? Vamos deixar correr solto. sim. 8. Vamos proibir tudo, 80. Sendo que a melhor posição é o seguinte: por meio de um letramento digital adequado, você tornar a pessoa ativa, autônoma, também no ambiente digital. Nós tivemos aqui, na 17ª Semana Pedagógica, né, a Patrícia Blanco, da Palavra Aberta, que trabalha esse tema. Até recomendo o pessoal que não participou naquela oportunidade para recuperar esse conteúdo. É algo bem importante, não é? Então, nem 8, como disse a Rafaela, nem 80, buscar uma posição equilibrada, porque realmente, né, a coisa está desenfreada. Não é mesmo? Essa, sim, essa ansiedade vem muito, né, da utilização das telas em demasia. Não tem como retroceder, jamais, isso aí não vai acontecer. Eu acho que é a gente fazer mesmo um letramento digital mais apropriado. Com relação ao que você falou, 8 e 80 é extremamente complicado, nós somos muito complexos e, como seres complexos, nós mudamos de opinião, nós mudamos de comportamento, nós acertamos e nós erramos. E o que acontece é que a internet virou um grande júri, né, em que as pessoas estão muito ali atrás da tela julgando o comportamento dos outros, sem pensar que elas também são esse outro, né? E na escola a gente verifica muito isso. Como você, quando você falou de 8, 80, trazendo um pouco para a nossa seara, eu falo muito do construtivismo. Por quê? Que a gente sabe que nessa esfera de 8 a 80, né, Paulo Freire foi muito achincalhado mesmo e desrespeitado, o próprio construtivismo como termo também. Por quê? Porque acabou virando um grande jargão educacional de a criança aprende sozinha, eu não preciso fazer nada, deixa tudo como está que vai acontecer. E não foi isso que se propôs lá no começo, né? É algo muito sistematizado e piagetiano, e Piaget não deu ponto sem nó, gente. Ele era extremamente científico, tudo dele era testado, era comprovado, né? E o construtivismo nada mais é do que você acreditar no potencial da criança, mas você estabelecer mecanismos para que ela chegue lá. E por quê? Porque não é natural, não vai ser por osmose, vai ser a partir de uma organização do trabalho pedagógico. Então, não tem o 8 nem o 80 também na escola. A complexidade da criança, e a integralidade da criança faz com que a gente perceba que muitas vezes a estratégia precisa mirar mais numa habilidade socioemocional, como quando o manejo de sala está difícil, quando a sala está caótica, eu preciso levar uma história que fale de uma conduta, né? Essas atitudes, o condutural é muito importante, esse aspecto condutural da criança é relevante e ela trabalha o manejo de sala, ela bagunça o nosso manejo de sala. Então, às vezes, eu levo uma história, eu bato um papo com eles, né? Eu demonstro que precisa ter um pouco mais de empatia, que precisa ter, muitas vezes, até mesmo um pouco mais de silêncio, porque o silêncio também é importante.
para a aprendizagem. Outras vezes eu vou focar em habilidades ali muito mais específicas, como a apropriação do sistema de escrita alfabética, como mesmo aquela correspondência grafema-fonema, sabe? O beabá, o feijão com arroz da alfabetização, preciso também todo dia. Muitas vezes eu vou acalentar a criança que chegou chorando, para saber o que que aconteceu, para perceber se tem algo de diferente na casa dela, porque eu, como professor, e a gente sabe que hoje em dia tem lei com relação a isso, eu não posso estar totalmente isenta. Se eu souber de algo, eu preciso, inclusive, comunicar, sob pena de ser até mesmo processada por não fazê-lo, né? Então, o meu zelo vai um pouco além ali. Então, como é que eu vou ser 880? Como é que eu vou levar tudo a ferro e a fogo com essa complexidade que é o ser humano e que é a criança? Né? E o que a gente vê hoje em dia é as pessoas se degladiando por causa de política, e eu entendo a política pela etimologia da palavra. É polis, é cidade. A minha participação na cidade é a política. A minha contribuição como professora da rede pública do Distrito Federal é política. Eu estou ali fazendo política, sabe? Porque eu estou contribuindo de alguma forma com a minha sociedade. E quando a gente começar a entender dessa forma, eu acho que as coisas vão melhorar. Acredito que nós vamos viver um pouco mais de harmonia. Estamos precisando aqui no Brasil de um pouco mais de harmonia, né? Verdade. Aqui a Gilce, underline Maruco, comentou, né? Feliz da turma, né, que tem você como mediadora de aprendizagem. Oh, muito obrigada, gente. Nós estamos chegando aqui ao final, Rafaela. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Só que antes das suas considerações finais, nós vamos fazer um print aqui para a posteridade. Sim. Uhum. Gente, a questão das redes sociais, olha que bacana que é a rede pedagógica, né? Que não é a gente aqui, não sou eu, não é a Rafael, somos todos nós juntos. Olha que bacana, né? Nós estamos usando esse recurso para disseminar conhecimento, conhecimento bom. Então, a questão, o problema não é o meio, né? O problema é como você utiliza este recurso, né? Esse é um exemplo de democratização da formação continuada docente, né? Porque a gente tem um bate-papo que é leve, que é bacana, mas que é denso, e traz insights para as pessoas buscarem mais. Eu acho que esse é um espaço privilegiado e um ótimo uso das redes, né? Isso mesmo. Então, vamos lá, pessoal, para o nosso print. Daqui a pouquinho nós temos a Débora Munhoz Barboni, né? Olha só, esse print você não vai guardar debaixo da cama. Você vai compartilhar nas suas redes sociais, fazer stories, né? Se você gostou do conhecimento, se você acha que vai ser útil para alguém na sua escola, para famílias e tudo, compartilhe, que eu acho que vai ser bem bacana. Vamos lá então, Rafaela? Vamos. Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer. É muito bom conversar com vocês. Eu fico muito à vontade de estar nesse espaço. O professor já gosta de falar, né, gente? A gente gosta de falar sim. Não adianta a gente dizer que não gosta, porque a gente gosta de falar, acho que faz parte do nosso ofício. Mas é muito bom dividir. Eu só queria convidá-los, né, para conhecerem um pouquinho mais do meu curso de alfabetização e letramento, aquele completo, além de, claro, dessas pílulas de conhecimento que vai ser disponibilizado para vocês nesta semana pedagógica, né? A gente tem um curso bem denso na rede. E é um curso que começa falando da criança. Eu acho que a gente precisa começar do nosso aprendente, desse ser tão complexo, tão plural, mas tão intrigante e maravilhoso que é a criança. Então, eu começo meu curso lá falando da infância, dando toda essa estruturação histórica da infância e da criança, né? E aí depois é que eu vou entrando paulatinamente na alfabetização, no letramento. Tem muita prática, porque eu trago muito da sala de aula, da minha, dos meus colegas de rede, e coloco no curso. O curso tem muitas atividades, sempre ao final eu proponho discussões e atividades. Tem uma parte de psicogênese da língua escrita que está maravilhosa, com testes reais, tá, gente? Com todo o embasamento e todas as hipóteses de escrita das crianças, né? Então, para quem se interessa por psicogênese da língua escrita, e acredito que isso é um tópico, esse é um tópico obrigatório para os alfabetizadores,
né? Lá no curso tá bem bacana, as videoaulas estão excepcionais, então eu termino fazendo o convite para a gente continuar essa conversa num curso que está bem completo e está bem interessante, tá? Mais uma vez, obrigada por disponibilizar um tempinho do sábado de vocês para mim. Agradeço o Edivaldo e a Érica pelo convite, tá? Muito obrigada pela parceria de sempre e um ótimo fim de sábado para vocês aqui, bem acompanhados, tá? Dos meus colegas. Muito bem. Rafaela, muita gente aqui perguntou o seu arroba, o seu perfil. Você pode mencionar aqui para o pessoal que quer seguir e lá? Claro, é @prof. Rafaela Marques. Arroba prof. Rafaela Marques. Pessoal, Isso. lá nos stories, marquem também a professora Rafaela Marques. Perguntaram, o curso é gratuito? Gente, eu vou dizer que é porque realmente é quase de graça, que é o seguinte, olha, os assinantes da rede pedagógica pagam R$ 10 por mês, né, e podem fazer 2 cursos por ano. E esse é um curso excelente, todos são cursos muito bons. Esse curso é bem bacana, eu gosto muito de letras, né, estou encantado com as letras. Eu amei esse curso da Rafaela, muito bem construído, né? Muito metódico, com muita teoria profunda, muita precisão teórica no curso e prática, né? Porque ela está Sim. em sala de aula hoje, né? Olha o dom. Eu entendi, né? O que disseram aqui quando falaram, olha, abençoada, bem-aventurada, feliz a turma que tem você como mediadora, porque realmente é uma doutora, né, em educação, mestre em educação, né? Formadora aqui na rede pedagógica, está com a turma lá, gente, não só lecionando, tá? Eu também fiz uma turma, ela está também aprendendo, observando. Com certeza, demais, demais. E assim, ainda eu à noite eu trabalho com a formação de professores, né, na Universidade Católica. Então, esses dois universos são muito bons, né? Porque a gente coloca na prática, a gente experimenta, a gente não chega só teorizando, a gente não chega falando que são flores, porque não são só flores. E aí, na formação de professores, nas licenciaturas, né, fica muito mais tranquilo da gente ter esse bate-papo franco. Eu acho que a franqueza é excepcional para o fazer docente. Acho que a nossa profissão já é muito pesada e desvalorizada. Nós precisamos nos apoiar. Isso mesmo. Gente, ó, então, para adquirir o curso, ou você assina por R$ 10 por mês o programa de formação continuada em educação da rede pedagógica e escolhe o curso da Rafaela, que nós recomendamos muitíssimo, ou então você adquire o curso por R$ 200 por mês, que é, aliás, R$ 200 é o preço total do curso, né? É bem baratinho, e quem é assinante compra com 50% de desconto. Se você quiser fazer outros cursos, eu já gastei minha cota, eu quero comprar esse. Você que é assinante tem 50% de desconto para adquirir esse curso, que é um tesouro. Muito obrigado, viu, Obrigada, Rafael? gente. Repita mais uma vez, por favor, o seu arroba, Rafaela. Prof. Rafaela Marques. Prontinho, pessoal. Aí, ó, quem quiser compartilhar, seguir a professora Rafaela, compartilhar os stories, está aí o arroba dela. E até a próxima, Rafaela. Até a próxima, Edivaldo. Um abraço. Um Tchau, abraço. Érica. Até mais. Até mais. Pessoal, olha só, bacana demais essa live, né? Com a professora Rafaela Marques. E agora nós vamos ter outra live logo em seguida aqui com a professora Débora Munhoz Barboni. Toma uma aguinha lá e volta para continuar maratonando aqui com a gente nesse tema da educação integral. Bacana demais, né? Quero mandar um abraço aqui para todas e para todos nos nomes de, olha só, Sandra Underline, Regina Underline Pes, na pessoa de Cleide Maria, CM.CM50 e Cláudia Souza 667. Daqui a pouquinho tem mais, pessoal. Tchau!